Fala, querido estudante, eu sou o Kesley, esse é o canal Estudante Online e hoje eu tô aqui para falar para você o que eu, Kesley, faria, faltando apenas poucos dias, poucas semanas para a edição do Enem de 2024. Eu sei que você passou o ano todo aí enrolando um pouquinho, né, procrastinando, e aí chegou a hora que você viu que o negócio ficou sério, tá batendo na porta aí o Enem 2024, chegou a hora de correr atrás desse prejuízo. Tem algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer para ajudar você a conseguir obter um resultado razoável para conseguir uma vaga na universidade, na faculdade ano que vem. Então, se você não estudou nada e você quer ter um resultado razoável para tentar uma bolsa ano que vem, tentar entrar numa universidade pública, num curso que não é tão concorrido, essas dicas elas vão ser muito valiosas para você. E antes de eu começar a dar as dicas para você, eu queria te pedir uma coisa: se inscreve no canal Estudante Online, deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário, fala aqui para mim no comentário o que você quer fazer na faculdade ano que vem, para a gente conversar um pouco aqui nos comentários e eu poder te ajudar da melhor forma possível. A primeira coisa que eu faria era fazer um simulado desses que tem na internet, pode ser até um simulado gratuito, para ver o meu nível. Então eu tiraria aí um domingo, um sábado e faria um desses simulados que entregam uma correção similar à correção do Enem, que é a correção via TRI. Procure aí no Google, na internet, simulados, né, que podem te ajudar a testar o seu nível. E por que isso é importante? Porque você sabendo o seu nível, você vai conseguir construir um planejamento mínimo para você estudar nessas últimas semanas para o Enem. Uma dica que eu te daria aqui, caso você não encontre um bom site para você estudar e fazer simulados, é você entrar no ChatGPT ou nessas inteligências artificiais e pedir para ela gerar um simulado para você com perguntas de todas as áreas de conhecimento cobradas no Enem, e aí você vai testar o seu nível. Peça para essa inteligência artificial gerar perguntas simples, perguntas médias e perguntas avançadas. E aí depois você responde para essa própria inteligência artificial e pede para ela te entregar o seu nível de aprendizado, seu nível nesse simulado, mostrar para você quais são os seus resultados, e aí você já pode pedir, inclusive, se for, por exemplo, o ChatGPT, você pode pedir para ele um planejamento para que você possa estudar faltando X dias para o Enem e pede para ele fazer um planejamento baseado na sua rotina, né, considerando aí o tempo que você tem para estudar. Sabendo qual é o seu nível, você vai identificar uma coisa. Se você foi muito mal nesse simulado, eu diria para você que o ideal é você focar no básico, entender os principais conceitos de todas as áreas de conhecimento. Vamos dar um exemplo. Se você foi muito mal em matemática, estude matemática básica, as operações, as equações, comece a entender um pouco mais sobre como funciona a matemática básica e aí parta para os exercícios. O mesmo vale para as outras disciplinas e para as outras áreas de conhecimento do Enem. E comece a estudar para essas coisas mais simples, para as teorias, para as fórmulas que você precisa decorar, e aí também parta para os exercícios. A trajetória aqui, querido estudante, é muito simples. Você vai fazer o seu diagnóstico, vai entender como é que está o teu nível, e aí você vai montar um planejamento de estudos baseado na quantidade de dias que faltam para o Enem, e dependendo do nível que você tá, você vai escolher se você vai estudar conceitos mais básicos, conceitos no nível mediano ou conceitos avançados. Uma dica que é muito importante para você: se você está começando a estudar agora, uma coisa que você não pode deixar de fazer é treinar a sua redação. E por quê? Porque a redação no Enem, ela pode elevar muito a sua nota. A redação do Enem é uma redação dissertativa argumentativa. Ela tem uma estrutura muito simples e no YouTube mesmo você consegue encontrar vários professores que ensinam como fazer uma redação no estilo Enem. O que eu faria se eu fosse você, faltando 2 meses para o Enem 2024, seria fazer pelo menos 2 redações por semana. Mas Kesley, quem é que vai corrigir a minha redação? Aí é que está o ponto. Vale muito a pena, se você tiver condições, comprar créditos nesses sites que corrigem redação para que você vá para o Enem com pelo menos a redação alinhada. Porque a redação ela vai de 0 a 1000 e se você fizer uma redação na estrutura bonitinha que o Enem pede, não errar questões ortográficas e questões básicas, você provavelmente vai tirar uma nota acima de 700, o que vai fazer a sua média elevar bastante. Se você não tem recursos financeiros para comprar créditos num site de correção de redação ou até mesmo fazer um cursinho ou algo nesse sentido, você pode procurar por recursos gratuitos. Uma coisa que não sei se vocês sabem, mas eu nasci na periferia, passei no Enem, então eu tenho propriedade para falar o que eu estou falando para vocês, e eu também não tinha dinheiro para corrigirem minha redação. Então uma coisa que eu fazia muito era pedir para o meu professor de português da escola, pedir para ele corrigir. Então
Eu levava até ele e dizia: olha, professor, eu não tenho condições de pagar para corrigirem a minha redação e a minha única solução é pedir para você. O senhor poderia fazer essa gentileza de corrigir para mim? Então, se é o seu caso, procure pessoas, procure rede de apoio. Na própria internet você encontra muitos estudantes de letras que fazem essas correções gratuitas. Então, é realmente o teu interesse, a tua iniciativa para buscar recursos aí para conseguir chegar no Enem minimamente preparado. Uma dica final que eu daria, depois de tudo que eu já falei para você, é: se atualize. O que aconteceu nos últimos 24 meses de mais importante no mundo? Guerras, pandemias, crises sanitárias, tudo que foi muito relevante, muito discutido no mundo, certamente tem uma grande possibilidade de cair no Enem. E o Enem, ele não vai cobrar para você o que aconteceu no dia X, na pandemia Y, mas estar antenado com as coisas que aconteceram no mundo vão fazer você ter mais propriedade para responder as questões de atualidades. E muitas questões no Enem são questões interpretativas. Questões que, se você estiver antenado com o que aconteceu no mundo, se você lê, se você estuda um pouco sobre geografia, geopolítica, se você entende um pouco do que está rolando no mundo e tem uma boa capacidade de interpretação, muito provavelmente você não vai ter dificuldade em acertar muitas questões. Para finalizar, eu quero dar uma dica bônus, mas eu acho muito importante antes pedir para você mais uma vez se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para você. E a dica bônus é: entenda como funciona a correção do Enem, como que os avaliadores avaliam você. É muito importante entender como que o Enem funciona, tá? O Enem, ele tem uma correção por TRI. Então, basicamente, o Enem criou um algoritmo que ele sabe se você chutou na prova. Ele sabe que se você, por exemplo, acertou uma questão muito difícil e errou uma muito fácil, a sua nota não deve ser alta só porque você acertou uma questão difícil. Ao contrário, ele vai valorizar o seu entendimento e o seu nível de ensino. Então, se você está indo bem nas básicas e acertou as médias e difíceis, provavelmente a sua média não vai ser muito ruim. Então, é importante você entender a prova que você está fazendo, o vestibular que você está fazendo, porque isso vai te ajudar a se sair bem na sua prova. Querido estudante, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu te vejo na próxima, estudante, e até mais.